Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado por mais um dia de vida. Você já agradeceu a Deus pelo dom da sua vida hoje? É a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente acorda. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E viva este dia como se fosse o último da sua vida, porque aí você vai viver ele em santidade. Ao meditar esta palavra, depois você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam também se alimentar deste alimento que é vida e deste alimento que é salvação. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, na multiplicação dos pães, nós vimos a semana passada, Jesus, ele alimentou 4.000 pessoas com 7 pães. E cada detalhe desse milagre tem um significado profundo. Você sabia disso? Você sabia que o número 4.000, ele simboliza a totalidade das nações? Porque o número 4, ele representa os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Indicando o que então? 4.000 indica que a salvação de Deus é para todos os povos. E já o número 7 na Bíblia, ele significa a plenitude, a perfeição e a ação de Deus. Então Deus criou o mundo em 7 dias. Então esse número, ele aparece em muitos momentos-chave da Sagrada Escritura. Então quando Jesus usa 7 pães para alimentar a multidão, Jesus está nos mostrando que Deus sempre provê o necessário para a nossa vida e que nele nós encontramos tudo o que precisamos, porque ele é a plenitude de tudo. Mas, apesar desse grande sinal, os discípulos ainda não compreendiam o verdadeiro poder de Jesus. Agora, quantas vezes também duvidamos da providência de Deus, mesmo após tantas bênçãos que ele já nos concedeu? E Jesus adverte os discípulos sobre o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Agora, o que isso significa? Nós sabemos que o fermento ele é pequeno, mas quando ele é misturado à massa, ele faz crescer toda a massa. E Jesus usa essa imagem para falar sobre as influências espirituais ruins que podem contaminar o nosso coração. Então, por que o fermento dos fariseus? Porque representa a hipocrisia religiosa. Então os fariseus, eles se preocupavam mais com as aparências e regras exteriores do que com o amor e a misericórdia de Deus. Por que o fermento de Herodes? Ele representa o mundanismo, a busca pelo poder, porque Herodes era um governante corrupto e sem temor a Deus. E Jesus então nos alerta para não sermos contaminados por esse tipo de fermento. Então nós precisamos viver uma fé autêntica, que não seja só aparência. E a gente tem que evitar a mentalidade mundana que coloca os bens materiais e o poder acima do reino de Deus. Agora, será que nosso coração está livre desses fermentos ou nós já fomos contaminados por eles? Então, mesmo tendo visto milagres, os discípulos ainda estavam preocupados com o pão material, sem perceber que Jesus, ele que é o pão da vida, ele estava com eles. Isso também acontece conosco. Às vezes nós estamos tão focados nas dificuldades e provações do nosso dia a dia que a gente esquece de confiar em Deus.
E Jesus repreende os discípulos por não compreenderem os sinais e endurecerem o coração. Então ele pergunta, vocês ainda não entenderam? E essa pergunta, meu irmão, minha irmã, é para nós também. Quantas vezes Deus já nos sustentou, não é verdade? Quantos milagres já aconteceram em nossa vida e ainda assim nos preocupamos tanto com amanhã e duvidamos do amor de Deus. Então o ensinamento de Jesus nos mostra que para alcançar a vida eterna, nós precisamos confiar plenamente nele. Então não podemos viver preocupados apenas com as coisas do mundo. Por isso, tudo isso, nos afasta de Deus, nos afasta do céu. Então o segredo da santidade é viver na presença de Deus, ter uma vida de oração e confiar em sua providência. Então o fermento do mundo quer nos afastar de Deus, mas o fermento do reino é a graça de Deus que nos faz crescer na fé. Então a gente tem que escolher. Vamos permitir que o fermento do pecado nos domine ou queremos ser transformados pelo fermento do amor de Deus? E Jesus quer nos alimentar com o verdadeiro pão, que é Ele mesmo na Eucaristia. Ele nos chama a abrir os olhos espirituais e confiar na sua presença. Será que nós temos deixado Deus ser o centro da nossa vida? Ou nós estamos preocupados demais com os problemas terrenos, esquecendo que a nossa maior missão é buscar o céu? Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos tirar do coração todo o fermento do pecado e permitir que Deus nos transforme com o seu amor, nos transforme com a sua graça. Quero deixar a bênção para esta terça-feira. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.